E para a gente poder estudar, hoje é o último dia da escola bíblica, demonologia, né, que a gente está estudando. E vamos começar sobre os dons espirituais e sobre os chamados. Amém? Mas preste atenção, essa semana agora, a gente vai dar uma puxada maior. Estava até conversando com o Tiago, a gente vai preencher mais. Essa semana não, esse mês todinho de maio, nós vamos estar buscando mais, viu? Em oração, nós vamos estar vindo, toda noite nós vamos estar fazendo alguma coisa, tá bom? A gente vai dar, ontem eu senti um aperto muito grande no coração, até que eu vim para a oração, chamei quem quisesse vir ver. Graças a Deus veio umas 20 pessoas de ontem, foi? Oração muito abençoada, a gente louvou, orou, foi sair daqui bem preenchido. Tiago até comentou comigo, eu nem tinha dito nada a ele sentiu a mesma coisa da gente buscar mais, de se encontrar mais, não foi, Tiago? E eu acho muito importante, irmão. Então, eu já vou deixar a programação dessa semana, e cada semana eu vou deixando a programação, tá bom? Então, amanhã lá em casa vai ter o café com os obreiros, lá em casa. Nós vamos ler o livro Em Busca de Timóteo, então os obreiros já vão ficar atentos. Mas não está liberado só para os obreiros, está liberado para quem quiser, porque é a leitura do livro, então não tem problema se outra pessoa for não. Viu? E terça-feira que é a oração, eu vou dar esse estudo que eu ia dar domingo, eu vou dar terça. Por quê? Porque eu vou falar sobre os chamados, vou falar, quer dizer, é uma série, né? Esse mês nós vamos estar estudando essa série, sobre o chamado e sobre os dons espirituais. Nós vamos aprender cada 9 dons, os 9 dons, e como eles são em operação. E vamos aprender também sobre o chamado pastoral, evangelista, mestre, profetas, apóstolo. Nós vamos estar estudando esse estudo. Então, por que eu vou dar terça? Vou dar terça esse estudo, porque na terça-feira eu sei que vai vir mais gente, e eu quero que toda a igreja participe desse estudo. Amém? Eu quero que toda a igreja participe desse estudo. Hoje à noite eu vou estar incentivando para a igreja vir. Então esse mês vai ser a direção, eu vou dar esse estudo na terça. Quarta-feira, semente normal. Quinta-feira, culto normal, né? Nós encerramos aquela campanha de cura, né? E vou estar pedindo a Deus outra direção. Sexta-feira, a gente volta para a igreja, a oração na igreja, 7 às 8, viu? Cada obreiro tem a responsabilidade de meditar numa palavra. Por quê? Porque aqui eu vou dirigir a oração. Nós vamos louvar, orar, apresentar a igreja, apresentar famílias, apresentar pessoas. Mas eu posso chamar um obreiro, quem vai trazer a palavra hoje é o obreiro tal. Para você não ser pego de surpresa, já medita em casa. Eu não vou dizer quem vai ser, não. Vai ser fulano, não. Na hora eu chamo. Amém? Então, sexta-feira nós vamos orar. Sábado nós não vamos orar porque tem reunião de obreiro. O pessoal de Brejo, os obreiros de Brejo vão vir para cá. 7 horas da noite, reunião de obreiro, lembrar disso. E domingo vai ter as consagrações dos obreiros, domingo normal. Amém? E domingo de manhã, o que é que nós vamos fazer aqui? A oração de novo. Viu? Pode se preparar que nós vamos. Domingo à noite, Santa Ceia e a consagração. Mas de manhã, 10 horas da manhã, eu vim para a igreja para a gente orar. Amém? Mais uma hora de oração. Claro que tem louvor e tem uma reflexão e tem a oração. Amém? Então, esse mês de maio nós vamos. Oi? 10 às 11. Viu? 10 às 11, domingo de manhã. 10 às 11 é melhor para vocês ou... Quem quer 10 às 11 ou levanta a mão? Quem quer de 9 às 10? Ninguém, né? Amém? Então domingo nós vamos para a oração, terça nós faz a escola. E nós vamos mergulhar, irmãos, viu? Vamos mergulhar, vamos orar, porque como eu falei ontem aqui, não é brincadeira não, irmão. Não vamos brincar, né? Não vamos brincar, porque tá aí os alertas, né? Infelizmente nós perdemos mais um irmão.
eu estou crendo que deu tempo para ele clamar pela misericórdia de Deus. Eu estou crendo. Eu vou acreditar assim, é melhor do que eu pensar de outra forma. Eu fui muito impactado, irmão, com a morte do irmão Rafa, porque ele estava muito presente, principalmente o tempo que ele passou na igreja, ele estava muito presente lá na minha vida, né? Muito presente. Ele era de casa direto, acordava de manhã, ele estava lá, nós tomávamos café junto, tomava chimarrão junto, nós saía junto, nós ia para a pizzaria junto. Eu instruí ele, eu fiz o que tinha que fazer, né? Infelizmente ele saiu da direção de Deus, mas eu estou crendo que pelo conhecimento que ele tinha, eu acho que Deus não ia deixar recolher ele sem dar uma oportunidade de salvação. Eu acredito que deu tempo ele ser salvo. E eu disse a Tiago, isso é um alerta, irmão, porque Rafa não tinha uma doença de nada no mundo, não. Rafa não tinha uma doença de nada no mundo, não. E passar, você saber, Rafa praticava esporte. Mas isso aí, sabe que é uma maldição, né? Então, ele não tinha, Rafa não tinha doença, ele não tinha, né? E você vê o que aconteceu. Então, a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar atento para não ser pego de surpresa. Amém, irmãos? A gente tem que estar atento para não ser pego de surpresa. Amém? Se a gente perseverar, irmão, eu acredito e vou continuar acreditando. Se Deus quiser me recolher cedo, Ele me recolhe, mas eu vou continuar acreditando que Deus tem poder para nos guardar. Eu vou continuar acreditando que Deus pode nos guardar, né? Eu sempre digo assim, se for para eu perder a minha salvação e me desviar, eu prefiro que Ele me recolha. Eu prefiro que Ele me recolha para o céu, para que eu não venha perder a salvação, né? Então, não vamos questionar o trabalhar de Deus, né? Porque Ele foi, né? Deus sabe os planos dele. Nós não sabemos. Mas a questão é o seguinte: não vamos brincar. Não é tempo da gente brincar, nem de parar, né? Não é tempo da gente estar cocheando em dois pensamentos, né? Pensando lá fora e pensando, vamos decidir, irmão, porque foi um andor muito grande, foi um choque muito grande, né? Então, a igreja, não sei se sabe, a igreja não tem culpa de nada, né? A igreja não tem culpa de nada. O que tiver aqui é para ajudar, né? Agora, infelizmente, eu não me responsabilizo se algum sair debaixo da unção, viu? Da unção e da ligação espiritual, já é você e Deus, entendeu? O William está ali nos visitando e ele é uma prova disso aí, viu? Há algum tempo atrás, eu me acordei de madrugada e o Senhor me mostrou a morte de William. Eu não sabia de nada. Pergunta a ele aí. Eu estava em casa de madrugada e o Senhor me acordou e o Senhor me mostrou numa visão que o diabo ia matar o William. E quando eu disse, meu Deus do céu, peguei o telefone de madrugada, eu não esperei não, fui orar por ele, né? E passei uma mensagem para ele. E o William estava em Recife, não é? Num local, era esquisito, não era o local que tu estava? Num local esquisito, no carro. E na hora que eu passei a mensagem para ele ali, na hora ele se tocou ali e saiu daquele local ali. Deus, lá em Recife, onde ele estava, já usou outro pastor, não foi? Para dizer o que é que o diabo estava tramando para tirar a vida dele. Então, você vê que não é brincadeira. E Deus fala, não é? Então, a gente tem que ter essa vigilância, esse cuidado e essa perseverança. Amém? Até porque a gente não vai buscar só por nós, irmão. A gente tem que buscar pela nossa família. O que eu disse aqui,
não sei qual foi o dia que eu disse, a nossa família, alguém pode se perder e a culpa ser nossa. Assim, entre aspas, no sentido de o Espírito Santo está me guiando, me abriu o entendimento, está me guiando para eu interceder, para eu buscar por aquela alma, mas eu não estou fazendo o que é para fazer, né? Então, eu posso ser cobrado por uma alma perdida por falta de negligência nossa. Amém? Então, assim, não adianta fugir, não é verdade? Nós estamos aqui. Aí talvez eu traga uma palavra dessa e você diga assim, mas rapaz, eu fiquei um pouco temoroso quando o pastor falou aquilo. Mas, irmão, se você está temoroso, é porque Deus abriu o seu entendimento no mundo espiritual. Deus está mostrando a você que a gente pode mudar a circunstância por meio das nossas orações, não é? Como também a gente pode ser prejudicado por falta de decisões erradas nossas. Então Deus não está abrindo o entendimento. Aí você acaba dizendo, não vou mais naquela igreja, porque quando eu chego lá, eu fico assombrado. Aí se você ficar no mundo é pior, irmão. Aí é que você vai ficar assombrado mesmo. Porque aqui é porque Deus está mostrando a nós. Deus está mostrando a nós. Coisas que a gente não via, Deus está mostrando. Deus está abrindo o entendimento. Amém? Então vamos ficar atentos para a gente não cair nas armadilhas do diabo. Esse mês de maio vai ser um mês intenso de busca. Terça-feira, a irmã Nona chegou agora, Denilson, terça-feira nós vamos começar um estudo sobre os dons espirituais e os chamados. Domingo, sexta-feira nós vamos vir orar na igreja, sábado reunião de obreiro, domingo de manhã nós vamos, essa tema aqui terminou, né? Nós vamos só orar e falar alguma coisa e louvar, e domingo à noite é Santa Ceia, consagração de alguns obreiros, amém? E terça-feira nós vamos estudar à noite sobre os dons, porque eu quero que toda a igreja participe e vou estar influenciando a igreja a participar, em nome de Jesus. Amém? Então diga assim, Espírito Santo, me ajuda a compreender o estudo de hoje em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos estudando sobre demonologia. E no estudo passado, vocês se lembram, se eu falei sobre opressão, que é a opressão? Falei? A opressão, ela é um pouco, eu vou só recapitular aqui, ela é diferente de possessão. Amém? Opressão, já está dizendo, opressão vem de quê? De oprimir. Amém? Opressão não é um estado de manifestação de uma possessão. Aí existem várias formas de opressão. Existe opressão na mente, não foi que eu falei? Existe opressão de enfermidade também, não é? E a opressão, lembra que eu falei, a opressão é um caminho que se a gente não combater, é onde a gente vai dar legalidade para uma possível manifestação. Amém? Então, pastor, mas o crente pode chegar a manifestar? Não completamente assim, no espírito, no espírito, na alma e no corpo. Porque o espírito, ele é nascido de novo, né? Uma vez que é nascido de novo, sei que você seja desligado completamente, né, de Deus. Mas há a possibilidade de uma manifestação. Há uma possibilidade, sim, de uma manifestação. No crente, há. Dependendo do nível em que ela se encontra de opressão, onde o diabo está oprimindo. É tanto que já fiz trabalho de libertação em pessoas que são crentes, né? Que não é para acontecer. Amém? Lembra que a gente meditou em Coríntios, não sei se foi 2 Coríntios 5, vamos olhar aí, abra sua Bíblia, vamos procurar aqui.
para a gente ler, só para recapitular aqui. Sobre o combate. Oi? Não sei se é o 5 ou é 1 Coríntios, eu acho que é. Deixa eu ver se é 1 Coríntios. É o 5 ou é o capítulo 5 ou é o capítulo 10. Eu acho que vai ser o 10. Deixa eu procurar aqui, eu digo exatamente a vocês. Oi? 11. Não, não é o 11 não. Deixa eu ver se é o 2 Coríntios, capítulo 10. É o 10, meu irmão. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. É porque eu acho que eu não disse na outra aula. É uma ferramenta para combater as opressões malignas. Amém? Que assim, nós falamos aqui. Às vezes tem pessoas que não entendem e dizem assim, como eu conversava com a irmã Zanete sobre isso. Tem pessoas que não entendem e dizem tipo assim, aquela igreja fala muito em Satanás, fala muito em demônio. Aí eu estava até explicando para a irmã, foi irmã? Eu disse, não tem como a gente não falar sobre o reino das trevas, sobre os demônios. O próprio Jesus falava, irmão. A Bíblia diz, os que vinham a Jesus, eles expulsavam os demônios e curavam os enfermos. Não era assim? Jesus disse, o ladrão, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Amém? Se eu me ocultar de falar nas obras do inferno, eu estou renegando a palavra de Deus. É verdade ou não é? Porque a palavra é uma palavra completa. Então eu tenho que falar, o que a Bíblia ensina eu tenho que falar. Eu tenho que falar sobre juízo? Tem. Existe juízos de Deus. Existe juízo de Deus no fim de todas as coisas e existe juízo de Deus na terra também. Muitas pessoas, por exemplo, Deus fez a gente para morrer antes de morrer novo? Não. Deus fez a gente para... Na verdade, Ele não fez nem para morrer, mas depois da queda, a Bíblia fala do Salmo que Ele nos deu de 70 a 80. O passar disso é enfado da carne. Então, a vontade de Deus para nós, a perfeita vontade de Deus para a nossa vida é uma velhice. Se eu morrer antes do tempo, não foi a perfeita vontade de Deus. Pode ter sido a boa vontade de Deus no sentido para que eu não viesse a perecer, perder minha família ou perder a salvação, alguma coisa desse tipo. Isso é uma boa, mas a perfeita de Deus é a nossa velhice. Amém? Então, vocês abriram aí, 2 Coríntios capítulo 10. Então é impossível, capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, 2 Coríntios, versículo 4. É impossível de eu não falar das obras de Satanás. Eu tenho que falar. Porque eu vou falar e vou falar como se defender. Amém? Como se defender. Por quê? Mas eu falo, não é no sentido de que o diabo seja exaltado. Nós exaltamos a Deus. Nós sabemos que Satanás é um inimigo derrotado. Sabemos que Deus é maior do que ele. Mas também a Bíblia diz, não vamos subestimar o nosso adversário. Amém? Porque ele é um inimigo derrotado. Eu vou viver de qualquer forma. Eu vou viver de qualquer jeito porque ele é um inimigo derrotado. Espera aí, irmão. A Bíblia diz que aquele que eu sou aliado, eu estou servindo a ele. Né? Se eu vivo na prática do pecado, então eu estou servindo ao dono do pecado, que é Satanás. Estão entendendo? Então eu sou servo daquilo que está me dominando. Se o pecado me domina, então eu sou servo de Satanás. Se o pecado não me domina, eu sou servo do Senhor. Então não adianta dizer eu sirvo a Deus só por dizer por palavras, mas não servir em atos. Quem está entendendo? Dá glória a Deus? Aplauda ao Senhor Jesus. Não adianta servir palavras, mas não servir em atos. Amém? Irmão, eu vou te dar um conselho. Todo dia, quando você se acordar de manhã,
faça a oração de consagração, porque eu não entendi o que era consagração. Eu pensava que consagração era só se eu estivesse dentro do quarto orando, jejuando, meditando na palavra. É uma parte da consagração. Amém? Eu não sabia o que era consagração mesmo. Até que eu fui entender o que era consagração. Amém? Consagração é você separar, é você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é consagração. É você deixar a sua vontade de lado para consagrar a sua vida à vontade de outrem. Então você está deixando a sua vontade de lado para consagrar a sua vida a alguém. Você consagrou a sua vida a Deus. Então, quando você se acorda de manhã e você ora a Deus, e você diz: Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida, Senhor. Faz o que tu queres comigo, me leva onde tu queres. Por quê? É agradável a gente fazer isso. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu oro para que a vontade de Deus seja feita, conscientemente eu estou começando a elevar a minha consciência durante o dia todo a entender que eu estou debaixo não da minha vontade, mas da vontade de Deus. E que eu tenho que me render à vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Então vai acontecer situações na nossa vida, durante o dia, vai acontecer coisas que eu vou ter que dizer não para o meu prazer, para dizer sim para o prazer de Deus. Entendeu? Então eu estou me rendendo. Exemplo, eu me entregar completamente à obra foi uma consagração, eu estou vivendo em consagração. Eu não estou dizendo que é para você se entregar completamente à obra, eu estou dizendo que foi algo da vontade de Deus para a minha vida. Ele me chamou para isso. Então, para que eu me consagrasse perfeitamente a Deus, era necessário eu deixar os trabalhos seculares para poder eu agradar ao Senhor da vinha. Estão entendendo o que é consagração? Consagração é você, por exemplo, você está aqui, está pertinho hoje, mas você começa a entender pelo Espírito que Deus está te levando a outro lugar, para que você more em outro lugar, para que você faça alguma coisa para Ele em outro lugar. Mas a sua carne, seu desejo, os bens materiais te segura aqui. Mas no seu coração Deus diz no seu coração, mas o seu lugar não é aqui. Aí começa a luta, aqui ou lá, aqui ou lá. Eu vou ou não vou, eu faço ou não faço. Aí isso é consagração. É você dizer não aos bens materiais, você dizer não à vontade da sua carne, você dizer não à sua alma e se entregar à perfeita vontade de Deus. Diga glória a Deus. Entendeu isso aqui? É por isso que às vezes tem pessoas que não compreendem. Eu estou falando por inspiração, viu? Que o tema é demonologia. Mas por isso que tem pessoas que não compreendem. Garoto mesmo ainda, hein? É fechar a porta, mas é perdido. Glória a Deus. Tá dando para escutar? É para ler o sonho? Lá embaixo é? Glória a Deus. Amém? Então consagração é eu deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que não entendem. Exemplo, vamos fazer uma coisa. Deus não quer que a gente Deus quer o melhor para a gente. Não quer o melhor? Em saúde, provisão, Ele quer o melhor. Todo mundo sabe, a Bíblia diz, claro, está escrito na palavra. Aí então você diz, mas por que tem um pregador lá na África e você não sabe o que ele está passando? Porque Deus escolheu ele para aquela consagração, irmão.
Aí outros perguntam, mas a Bíblia não diz que Deus não quer que viva até a velhice, e que Satanás é o ladrão, e Deus quer vida longa? Por que aquele pregador foi para a China e morreu lá? Consagração, irmão. Deus chamou para que ele consagrasse a sua vida até um ponto de morrer por amor ao Evangelho. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Então, tem situações na nossa vida que Deus vai guiar você a lugares que até necessidade você vai passar por um tempo. Não é que seja a perfeita vontade de Deus, mas é um tipo de consagrar-se a Deus para crescimento espiritual. Diga glória a Deus. Então é bom a gente estar atento a isso. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa disse assim: eu fiquei frustrado com Deus, por isso que eu abandonei. Eu fiquei frustrado com a religião, já estava errado, porque ela estava ligada na religião, essa pessoa. Mas por isso que eu abandonei, e eu comecei a buscar no candomblé, não sei, um negócio de macumba. Querer estudar, comecei a achar bonito a religião deles. Porque eu fiquei frustrado, porque eu busquei a Deus e fiquei frustrado, aí fui buscar isso. Aí eu te pergunto, essa pessoa ficou frustrada porque essa pessoa buscou riquezas. Ela queria riquezas. Ela viu o reino de Deus como riqueza, como algo para solucionar o problema dela. Não, irmão, se a pessoa vier com essa visão, a pessoa já está errada. Você não busca a Deus com a intenção de solucionar meus problemas. Eu busco a Deus porque não tem outra solução para a minha vida. É Ele, ponto final. É uma decisão que eu tenho que ter. Claro que eu vou usufruir das bênçãos de Deus, mas se a minha motivação estiver errada, eu não vou chegar a lugar nenhum. Estão entendendo? Aí essa pessoa disse: não, mas eu comecei a buscar nessa outra religião porque eu fui frustrado. Eu fiquei calado, mas quando eu saí de lá, porque eu não quis confrontar, não era a hora certa de eu confrontar. Nem ambiente. Aí eu fiquei calado. Mas a pergunta veio ecoando dentro de mim, que era a pergunta que eu ia fazer a essa pessoa, mas não era propício o momento para eu perguntar. Aí a pergunta ecoava dentro de mim, dizia assim, a pergunta dizia assim: a culpa é de quem foi a culpa? A culpa é de Deus? A pessoa ia ter que me dizer alguma coisa, se a culpa era de Deus, ou se a culpa era dela. E eu ia responder para ela: minha filha, a culpa não foi de Deus não, a culpa foi sua. Deus te deu provisão, Deus deu bom emprego, porque eu sei da vida dessa pessoa, eu posso falar isso. Deus te deu isso, Deus te fez isso. E por que você ficou assim? Por que você se afundou? Por que você perdeu tudo? Você pegou em muito dinheiro, por que você perdeu tudo? A culpa foi porque eu fico irado, irmão. Hoje eu me acordei com o Espírito Santo falando comigo: eu te levantei para ser um defensor da minha obra. Um defensor, foi para isso. Eu te levantei com uma voz que você abra a sua boca e fala a verdade. Pessoas cairão em juízo se não lhe obedecer. O Senhor falou para mim, hoje de manhã. E eu fiquei estagnado, duro assim, com o Senhor falando comigo. Pessoas vão cair em juízo por não lhe obedecer. Aí ele disse: agora eu quero uma coisa sua, Deus disse para mim, Espírito Santo. Eu quero que você coma essa palavra como você nunca comeu, para que essa palavra esteja enraizada no seu coração. Porque essa palavra está no seu coração, é segurança de quando você abrir a boca ser Deus, a mesma coisa de Deus falando. E a voz ecoava dentro de mim. E eu dizia, não era o propício momento, o Espírito Santo não queria que eu falasse naquele momento, mas eu falando comigo mesmo e com o Senhor, eu disse: Deus te deu, Deus prosperou, Deus te abençoou. Agora, por que aconteceu isso? A culpa não foi de Deus, querido, a culpa foi sua. Falta de fidelidade com Deus, falta de fidelidade com a obra, falta de controle. Falta de controle.
Exemplo, se Deus te abençoa com um salário de 10 mil reais, tu pode gastar 15? Gasta 5. Deixa 5 para o futuro. Deixa uma parte para o reino de Deus, deixa uma parte para o teu futuro. Aí o cabo depois diz, porque Deus, aí fica decepcionado com Deus e vai procurar outros deuses, Satanás. Aí o diabo faz, pá! Tira a pessoa mais preciosa, que a pessoa, uma das mais preciosas que tinha. Aí o cabo não entende. Está entendendo? Aí diz, foi Deus, onde Deus não tem culpa de nada. A falha é nossa, irmão. Se tem pessoas que têm culpa na nossa vida, é somente nós. Somente nós. Só a gente que tem culpa. Não bota Deus nas coisas que acontecem na nossa vida, não. Porque Ele é perfeito, Ele não tem culpa, não. É eu que tenho culpa das minhas faltas, das minhas decisões erradas, das minhas falhas. É eu. Somos nós, não é Deus, não questiona Deus, não. Somos nós. Amém? Você abriu aí 2 Coríntios 10. É por isso, irmão, que não tem como eu parar de falar sobre essas coisas. Eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar que existe um reino das trevas, que existe potestade, que existe demônios, que existe um inferno que está desejoso de levar sua alma para lá. Não adianta, irmão, eu vir para cá e ficar pregando que o céu é bom. Eu vou pregar também que o céu é bom. Talvez até eu fale isso hoje à noite. Eu vou pregar que existe salvação. Vou pregar. Eu vou pregar sim. Mas eu não posso deixar de pregar que existe um mundo espiritual, que existe um reino das trevas, que existe uma eternidade para a sua alma se você não der ouvido. Eu não posso deixar de pregar. Eu não posso viver de showzinho aqui, não. Eu não posso viver para agradar fulano, agradar ciclano, não. Viver showzinho aqui, dizendo, ai meu Deus, e coisa bonita aqui, é bom demais. Eu vou fazer isso, mas não vou viver fazendo isso. Vai chegar dia que você vai entrar aqui, querido, e você vai passar dias e noites pensando e refletindo como é que está a tua vida. Porque se eu chegar aqui em cima e não conseguir pelo Espírito Santo incomodar você a ter temor do inferno, eu não fiz nada na minha vida. E você vai terminar indo para lá. Então eu prefiro pregar para que haja temor no seu coração. Porque meu coração está ardendo de temor. Você não sabe o temor que eu estou tendo. Você não sabe o choque que eu tive ontem, irmão. Porque foi uma alma que eu lutei. Não é? Você não sabe o temor que eu estou tendo. Igual o Tiago ontem. Tiago estava ali, sentado. Tiago não deu nem tempo para abrir a boca. Porque ele queria falar algo. O Espírito Santo mandou entregar o microfone a ele. Quando eu entregar o microfone, Tiago falou. Olha como Deus age. Tiago veio para aqui, deu uma palavra, chorou, pediu perdão à igreja, pediu perdão a mim. Ele disse, não sabia por que, mas estava querendo pedir. Isso é temor. Isso é temor. É temor, irmão. Não é brincadeira não, irmão. Sair daqui amanhã, como eu vou sair, de manhãzinha para ver um amigo meu deitado lá, mais novo do que eu, conhecedor da palavra, olhar ele no caixão lá. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Claro que todo mundo vai partir. Eu sei que vai partir. Mas a questão é como é que eu vou partir dessa terra? Como é que eu vou sair daqui? Em que jeito eu vou sair daqui? Porque para mim, eu vou te dizer uma coisa, para mim essa porcaria desse mundo já morreu. E é esse mesmo sentimento que você tem que ter. Agora, se esse mundo morreu, meu filho, mergulhe naquilo que é de Deus. Porque eu vou te dizer, não tem outra saída não, nem outra solução. A decisão é nossa.
É pegar ou largar. É pegar ou largar. E ainda tem gente pensando, meu Deus, um desejo ainda de voltar, de retroceder ainda com desejo ainda de praticar o pecado. Diga misericórdia. Vamos ler junto aí 2 Coríntios 10, capítulo 10, quer dizer, versículo 4. Pois as armas da nossa milícia não são carnais. Primeiro ponto que Deus diz, ela não é carnal. Então não lute com a força do seu braço, não lute com a sua palavra, não lute com seus pensamentos carnais. Não é carnal. Mas são poderosos em Deus para demolir as fortalezas. Amém? As armas de Deus, oração, jejum, meditação na palavra, intensidade de busca, garra, não se entregar. Olha para seu irmão e diga, não se entregue, querido. Não se entregue, diga, pode estar, dificuldade pode estar a maior do mundo, mas não se entregue a Satanás. Não se entregue a esse problema, não se entregue, não se renda, diga para ele, não se rendo, eu não me rendo. Hoje de manhã eu estava aqui dizendo isso para ele, eu não vou me entregar, eu não vou me render. Ele tem que saber disso, eu não vou me render. Você pode dizer isso comigo? Eu não vou me render, eu não vou me entregar, eu vou permanecer até o fim, crendo na palavra de Deus. Eu vou lutar, eu vou passar pela prova, eu vou passar pelos vales, eu vou passar por tudo, mas eu não me entrego. E não vou tirar essa palavra da minha boca, vai acontecer. Nossas armas são poderosas em Deus para combater essas fortalezas de Satanás, querido. Fortaleza na mente, fortaleza exteriores que o diabo está criando. Nós temos armas poderosas em Deus, querido. É por isso que a Bíblia diz, não deixa de congregar, porque é no ajuntamento que nós se fortalece. É nas orações, é no coração apertado, como eu estava ontem aqui, mas estava aqui orando. Vamos orar, não vamos se entregar não, vamos buscar o Senhor, vamos orar, vamos pedir pela nossa família, vamos clamar por nossa casa, vamos clamar pela igreja. Isso é as fortalezas que Deus deu. Olha para seu irmão e diga assim, ainda que você não tenha força no corpo, não tenha força na carne, diga, ainda que sua voz não tenha nem saindo direito, está saindo bem baixinho, diga, mas não se entregue, fale baixinho, fale com o que você tem, mas diga a palavra de Deus. Glória a Deus. Versículo 5 diz, derrubando. A nossa arma não é carnal, não é? Mas é poderosa em Deus para derrubar raciocínio, e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando todo cativo todo pensamento à obediência de Jesus, à obediência da palavra, à obediência de Cristo, a crer na palavra, é permanecer na palavra, é ficar na palavra, é não largar essa palavra por nada nesse mundo. Nada. Glória a Deus. Então vocês estão entendendo o que é uma opressão. Então, e como combater a opressão? Quem está entendendo como combater a opressão? Amém? Glória a Deus. Abra em Mateus 12. Mateus 12, versículo 43 ao 45. E o diabo, ele é tão mentiroso, irmão, que estava enganando aquela pessoa que estava decepcionada com o evangelho, né? E essa pessoa falando,
O diabo chegou até a usar pessoas a dizer assim. Lá, quando manifesta aqueles demônios lá, aqueles são entidades, aqueles não são entidades não, aqueles são tipo assim os espíritos encarnados, pelo que eu dei a entender, né? Ai, Jesus, quanta inocência. Irmão, mas o que eu estou falando aqui, escute, o que eu estou falando aqui, isso aqui é para nós mesmos. Irmão, você não sabe o perigo que a gente corre. Irmão, o diabo ele fica ali, ó, arrodeando ali, observando a gente. Você não sabe o perigo que corre no sentido dele querer confundir a sua mente. Confundir a sua mente até um ponto de você desacreditar do reino de Deus, da palavra de Deus. Aconteceu com fulano, não acontece comigo não. Devemos declarar que não vai acontecer, mas devemos ser vigilantes. Vigilantes. Quando a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal, irmão, ouça o que a Bíblia está dizendo, fuja mesmo, corra da aparência do mal, corra da aparência do mal. Corra. Irmão, eu vejo nós aqui, eu vejo proteção de Deus sobre a nossa vida, irmão. Eu consigo ver, porque quando a gente se reúne, irmão, eu vejo o ambiente, eu vejo a palavra, eu vejo orações, eu vejo Deus se agradando disso aqui. Eu vejo proteção. Agora, quando o cara foge disso aqui, irmão, pode dizer assim, misericórdia. Misericórdia. É por isso que o Espírito Santo disse assim: olha, você vai ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia com os olhos apostólicos. Lê a Bíblia com os olhos apostólicos. Por isso que, olha, não vamos se iludir com pessoas, até pregadores que são famosos. Não se iluda não. Não se iluda não. Veja a palavra. Porque o Senhor falou para mim, você ouve fulano, você ouve fulano, você ouve fulano, você ouve fulano. O Senhor falando para mim, né? Aí fulano tem um pensamento assim sobre a palavra. Fulano já tem outra assim. E fulano tem outra assim. E tu vai ficar como? Como é que eu vou ficar? Ouvindo muitos pregadores. Você está entendendo? Aí o Espírito Santo diz, começa a ler a Bíblia com os olhos apostólicos. Porque eu já vejo pregadores pregando a palavra e dizendo assim: prega o amor de Deus, amém. Isso é bíblico. Mas às vezes esquece de pregar que existem juízos também. Outros já vi pregadores dizendo assim: não existe. Eu já vi pregador famoso dizer assim: não existe essa questão de disciplinar não. Quem disciplina é o Espírito Santo. O pregador de querer disciplinar ninguém, corrigir assim a pessoa, dizer alguma coisa porque ele fez algo errado. Até que eu comecei a gostar daquela pregação. Aí o Espírito Santo começou a me lembrar, não é bem assim não, viu? Quando eu comecei a ler com meus olhos apostólicos e olhar a melhor carta para você ler. Vamos fazer assim, está todo mundo aqui? Essa semana, lê a carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Obedeça o que eu estou dizendo. Lê a 1 Coríntios e lê a 2 Coríntios. Agora faça assim, olha, leia se fazendo do apóstolo Paulo. Eu sou Paulo. E começa a ler. Foi eu que enviei essa carta. Deixa eu ler aqui para ver o que eu disse. Só uma simulação para você entender o que ele disse melhor. Porque quando eu comecei a olhar o lado apostólico, eu comecei a ver Paulo entregando homens para Satanás. Eu comecei a ver na carta, Tiago, Paulo dizendo assim: tem gente morrendo porque não está discernindo o corpo de Cristo. Ele diz até partir. Eu comecei a ver Paulo dizendo: vocês são carnais. Eu comecei, Paulo dizendo: você pensa que a carta que eu dou que eles diziam que Paulo era frouxo. Nas cartas Paulo era corajoso, mas quando Paulo chegava pessoalmente Paulo era frouxo. Aí Paulo diz: como é que vocês querem que eu chegue aí?
Oi, quer com vara, com chicote? Vocês estão pensando que eu sou o quê? Por isso que não olha a Bíblia, vamos olhar a Bíblia. Por isso que Deus diz: come essa palavra, porque a minha palavra vai entrar no teu coração. E eu te levantei com uma boca para tu avisar coisas a pessoas, a tu falar, abrir a boca para alertar pessoas. Porque aí o cabo diz: talvez você vai me entender hoje, porque eu vivo trancado dentro de um quarto, lendo Bíblia, orando, jejuando, buscando, consagrando. Mudei o jeito de jejuar, que eu jejuava de um jeito, estava me prejudicando, mudei o jeito, mas é jejum. Mas por que eu tenho tanta sede de fazer isso, tanta sede de ler a Bíblia, hora após hora, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde? Sou o primeiro a chegar dentro dessa igreja. Por quê? Isso tem um motivo, irmão, que se fosse da minha vontade da carne eu não fazia isso não. Sabe por que eu faço isso? Porque isso é o Espírito Santo me impulsionando a fazer isso, para eu entender o que é verdadeiramente a palavra de Deus. Para eu entender o que é verdadeiramente a palavra de Deus. Amém? Para que haja temor no nosso coração. Fala isso essa semana, lê a carta de Coríntios assim. Você vai encontrar muita instrução, porque pense numa igreja que era complicada, era a igreja de Coríntios. Leia desse jeito. É por isso que eu não quero beber. Eu posso até beber de outros pregadores selecionados. Eu vou selecionar, né? Mas o meu foco é a palavra. Palavra. Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Um diz de um jeito, outro diz do outro. Como é que eu vou ficar dessa história? Como é que minha mente vai ficar? Como é que minha cabeça vai ficar? Não é? Porque a pessoa que se decepcionou com Deus, ela ouviu um tipo de pregação. E ela se decepcionou com Deus. Porque o tipo de pregação que ela ouviu não havia equilíbrio. E essa pregação veio de mim. Porque eu estava crescendo e começando a entender. Porque eu seguia muito os passos dos homens. E parei agora de seguir os passos dos homens e segui o passo da palavra. Amém? Você abriu aí? Ora, vendo o espírito imundo sair do homem. Vá para o teclado ali, irmão, que nós vamos orar agora. Ora, vendo o espírito imundo sair do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa. Onde saí? De onde saí? A casa representa a pessoa. E chegando, acha desocupada, varrida e adornada. Casa é nosso coração. Amém? Uma vez que nós recebemos a libertação, não é? Saiu aquele mal? Não saiu aquele mal? Agora, pergunta para seu irmão: você pode deixar sua casa, seu espírito vazio, sua mente vazia? Você pode deixar? Irmão, é combate em cima de combate, dia após dia o inferno tentando sobre a nossa mente, criando problemas, criando circunstâncias, tentando nos preocupar, tentando nos deixar aflitos, ansiosos. Ele quer nos dar um infarto, tá? Diga: está amarrado em nome de Jesus. Toda hora. Por isso que eu não quero perder tempo, eu quero estar todo dia agora na casa de Deus agora. Não quero perder tempo não, irmão. Porque ele não perde tempo não, ele está toda hora afrontando a gente, todo momento nos afrontando. E muitas vezes a gente perdendo tempo. Diga para você, irmão, não está na hora de perder tempo não. Diga: afie suas canelas, afie suas pernas, mas venha para a casa do Senhor, que é a melhor coisa que a gente faz. Diga: a gente come 3 vezes por dia, será que eu não posso comer uma vez por noite um alimento espiritual? Uma vez por noite, será que eu não posso? Olha para seu irmão e diga: se fortaleça, querida.
Encha seu espírito. Aleluias. Dá uma balançadinha nele aí e diz: rapaz, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Eu não vou gritar com o microfone não, viu? Porque vai sair lá fora e vão achar ruim. Nós estamos em guerra! Aleluia! Levanta a mão e dê um glória a Deus forte. Pega na mão do seu irmão, diga: pelo amor de Deus, pode tocar aí, irmão. Diga: cumpra esse seu chamado na terra, cumpra. Se revolte contra o inferno, se revolte contra o maligno, cumpra seu chamado. Diga: se desgaste, mas cumpra. Se desgaste o seu corpo, mas cumpra o seu chamado. Cumpra, pelo amor de Deus. Cumpra. Ai, queimando fracia rabás. Olha para o seu irmão e diga: meu desejo na tua vida. Pode dizer para o seu irmão: o meu desejo na sua vida é que você chegue diante do trono de Deus e possa dizer com os lábios cheios: eu cumpri a tua vontade, Senhor. Se for possível derramar lágrima de sangue, derrame. Mas cumpra. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Encontrei, Senhor, meu tesouro. Vamos vir para frente. Tu és Senhor. Vamos vir para frente, vamos dar mãos. Meu tesouro. Está carregando em casa. Eu vivo por ti. Eu encontrei, Senhor, meu tesouro. Tu és Senhor, meu tesouro. Eu vivo por ti. É bem fácil, ó, não há nada. Não há nada melhor que a tua presença. Não há nada melhor. Não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Não há nada melhor. Não há nada melhor que a tua presença. Não há nada melhor. Não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor, que o teu amor. Eu Senhor, o meu tesouro. Tu és Senhor, tu és Senhor, meu tesouro.
presença. Não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor, que o teu amor. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Tu és Senhor, meu tesouro. Eu vivo por ti. Eu encontrei, Senhor. Toda a igreja. Tu és Senhor. Tu és Senhor, meu tesouro. Eu vivo por ti. Pai, dá graças nós te damos pela tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos que completa, Pai, através dessa oração, o preenchimento do nosso espírito, da nossa mente, para que possamos sair daqui revestidos da unção, do poder, da autoridade, para enfrentarmos toda a adversidade, todo o levante do inimigo, toda obra maligna, para perseverarmos em espírito, para perseverarmos em oração, para perseverarmos em jejuns, meditação na palavra, buscar, Senhor, porque a Bíblia diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ó Pai, protege essa casa, protege a nossa família, protege essa igreja, protege, Pai, dá livramentos aos que ficaram, os que não puderam vir, que a tua unção alcance, ó Deus, dá estratégia, Pai. Queremos alcançar mais almas, mais vidas, levando os oprimidos, levando os abatidos, levando os que não têm força, levando os que estão fracos na fé. Levanta, Pai, usa, Pai, cada um que está aqui como ferramentas em tua mão para buscarmos, Senhor. Nós vamos chegar lá, Pai, nós vamos alcançar o reino celestial. Nós somos peregrinos sobre essa terra. Essa é a nossa luta, com a unção do teu Espírito Santo, com o favor, com a tua graça, pela tua misericórdia, ó Pai. Fortalece, meu Deus, a família de Luana, Pai. Fortalece a sua casa, Pai. Fortalece, Pai, o momento que eles precisam. É o que pedimos em nome de Jesus. Ah, Pai, em nome de Jesus, prepara o culto para hoje à noite, Senhor, para que seja um culto fervoroso, para que possamos sair daqui cheio de influências boas, cheio coração cheio de gratidão, Pai, fervorosos de espírito, com mais ânimo, com mais vontade de buscar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos permanecer acreditando. Essa é a nossa fé, fé de ousadia. Cremos no teu Espírito, cremos nos dons espirituais, cremos na manifestação do teu poder, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Você pode dar um abraço aí. Jesus te abençoe em nome de Jesus.